Olá pessoal, sejam bem-vindos. Está começando a mais um vídeo aqui no canal Prof. Cris em Santa Catarina. Então, como vocês sabem, meu canal ele está iniciando. Eu tenho feito alguns vídeos, né? Eu vou ter um foco mais forte futuramente para falar muita coisa aqui sobre o estado de Santa Catarina, que eu sei que é curiosidade de muita gente, porque já foi um dia a minha grande curiosidade também. Porém, né, como eu já falei nos vídeos anteriores, eu senti a necessidade de vir aqui no canal, antes de colocar aquele assunto com mais evidência, de falar um pouquinho sobre mim, sobre a minha história, né, como foi todo esse processo, todo esse passo a passo até chegar aqui onde eu estou hoje e o que eu vivo hoje, tá? Então, para que vocês me conheçam um pouco mais, eu estou fazendo essa saga aí histórica da minha vida e sei que talvez tenha muita coisa a ver com você também, que chegou até aqui no canal, né? Que o YouTube lhe recomendou. Inclusive, eu gostaria que você colocasse aí para mim nos comentários, né? Como foi que você chegou até aqui, né? E já que eu estou falando um pouquinho do histórico da minha vida, sobre viagens, né? Sobre coisas que aconteceram comigo ao longo da minha história, juntamente com a minha família, eu gostaria que você também colocasse aí nos comentários, né, algo que você viveu, né, que remete às suas lembranças de infância, de adolescência, colocasse aí no canal, aí nos comentários para a gente interagir. Faça uma pergunta que eu também vou responder, se você quer saber alguma coisa aqui sobre o estado de Santa Catarina, tá? E também sobre a minha vida, se você quiser saber, pode perguntar aí nos comentários. Inclusive, mais pra frente eu quero fazer um vídeo que justamente respondendo as perguntas de vocês. Então, coloquem aí nos comentários o que você quer saber e eu vou selecionar ali algumas perguntas e vou estar fazendo um vídeo aqui para responder você. Desde já eu agradeço, estou imensamente feliz com o início desse canal. Tenho visto participação de pessoas da Indonésia, como eu já falei no canal no vídeo passado, pessoas dos Estados Unidos, né, pessoas do Brasil todo têm assistido os meus vídeos, principalmente os videozinhos mais curtos, né, e eu estou muito feliz com isso, com o alcance, né, tem poucos dias que eu criei o canal e já tem um alcance assim bem grande de visualização, então por isso eu estou imensamente feliz, pessoal. Agradeço, peço que você curta, comente aí, que você compartilhe, divulgue esse canal para outras pessoas. E também uma outra coisa que eu fiquei feliz, porque eu vi que tem algumas pessoas inscritas que também tem canal. Eu dei uma olhadinha, né? Então, se você é uma dessas pessoas, eu lhe agradeço imensamente, né, por isso. E também, pessoal, dando aqui continuidade, né, a essa saga histórica que eu tô contando para vocês, a parte que eu parei foi exatamente quando a minha família estava transitando de um estado do Brasil para outro estado, ainda que na mesma região, na região norte, né? Então, eu contei um pouquinho nos vídeos anteriores como foi o início dessa minha história, quando meu pai se encontrou com a minha mãe, né, e ali eles formaram uma família, né, contei para vocês um pouquinho lá, contei um pouquinho também de como surgiu o dom na minha vida, um dom de ensinar, o dom ali que ia levar a minha vida para o rumo da educação, né? Se você tem curiosidade, não viu ainda, tem um vídeo aí que falou sobre isso, um vídeo anterior, né? E eu contei assim um pouquinho, né, sobre isso. E a parte assim que eu parei nos vídeos anteriores
foi exatamente a parte em que nós estávamos de mudança do estado do Pará para o estado do Amapá. Aconteceu essa mudança, a minha família foi, né, toda de mudança para o estado do Amapá, e ali na cidade de Macapá aconteceu algo parecido com o que aconteceu também quando nós estávamos no Pará. O que foi que aconteceu? Bem, a minha família, né, o meu pai estava gerenciando uma sorveteria e ele estava em sociedade, porque até então, anteriormente, era só ele, né, que gerenciava. Mas no estado do Amapá, ele estava em sociedade com uma outra pessoa, né, que assim o dono, né, do negócio tinha estabelecido. Porém, a sociedade ela não deu certo. E aí o meu pai resolveu entregar tudo, deixar com que a outra pessoa ficasse na frente dessa sociedade, e nós iniciamos do zero, pessoal. Uma família de quase 7 a 10 pessoas ali, porque não estávamos só nós, tinha alguns amigos assim muito íntimos da família que seguiram viagem conosco também para o estado do Amapá, e morava bastante gente com a minha família. Quando nós chegamos ao estado do Amapá, nós fomos morar num bairro chamado Buritizal, ali na capital, Macapá. Então, quem conhece aqui, né, vai saber, nós chegamos ali no início do ano de 1997. Foi o ano que nós chegamos ali no estado do Amapá. 96 a 97 foi. E ali nós estabelecemos, meu pai montou essa sorveteria, e aí cresceu, pessoal, cresceu tanto que nós tínhamos 40 carrinhos, desses carrinhos brancos assim que os vendedores ambulantes vendem na rua. E aí eles iam, né, pegava a mercadoria, o carrinho, né, que a fábrica, a sorveteria fornecia. E aí o que ia acontecer? Eles iam vender espalhados pela cidade e retornavam quando eles terminavam de vender, e aí uma porcentagem era para eles e a outra porcentagem para sorveteria. E a sorveteria foi dando tão certo, pessoal, que em pouco tempo ali o meu pai comprou carro, trocou de carro, nós estudávamos, fazíamos cursos particulares, né? Assim, deu um salto muito grande ali na nossa vida. Foi um empreendedorismo que deu certo, né, por um tempo, e nós vivemos assim um auge, algo muito, muito bom, assim, financeiramente falando, né? E cresceu bastante. Nós tínhamos assim uma parte do local da sorveteria, cômodos assim que eram cheios de freezer, né? E abastecidos assim de mercadoria ali de sorvetes, né? E outras coisas relacionadas à área. E o meu pai também, ele comprou um carro aberto e ele fazia entregas, assim, distribuição para outros municípios também do estado ali. Então foi algo assim que cresceu, que deu certo por uma boa temporada. Mas a mesma coisa que aconteceu ali no estado do Pará aconteceu também no estado do Amapá. Então chegou um momento que as coisas repentinamente começaram a não dar mais certo, né? Assim, tudo começou a desandar, e chegou num ponto assim, a minha família, ela ficou no estado do Amapá por 5 anos, né? Chegaram ali em 97 e saíram ali no ano de 2000, né? 2000 e um pouquinho. E aí, quando eu cheguei, eu e os meus irmãos, que nós fomos matriculados ali, foi uma nova vivência, assim, diferente para nós. E eu, inclusive, a escola que eu fui matriculada, pessoal, foi uma escola onde eu fiquei do 6º ano
né? Sexta série que falavam antigamente. Da sexta série, e eu entrei ali uma adolescente, saindo da infância para a adolescência. Foi como eu entrei nessa escola. É uma escola chamada Maria Carmelita do Carmo, uma escola estadual. Eu saí dessa escola uma profissional da área da educação. Quando eu saí de lá, eu saí no 4º ano do magistério. Então eu estudei. Essa escola foi impactante na minha vida exatamente por isso, né? Para eu chegar, para eu ter que continuar, quando eu terminei o ensino fundamental, para eu continuar nessa escola, porque era favorável para mim e para minha família que eu continuasse nessa escola, porque era uma escola no bairro, ali próximo à residência que nós morávamos, né? Dava para ir a pé para a escola, então eram muitos ganhos que nós tínhamos se eu continuasse nessa escola. Mas o mais curioso de tudo isso, pessoal, é que para eu continuar nessa escola, eu teria que fazer uma prova seletiva, um processo seletivo, e aí, se eu passasse nesse processo seletivo, nessa prova, eu iria cursar o magistério. E assim, naquele momento, né, não era a minha maior preocupação cursar o magistério, porque eu ainda estava naquela vibe de adolescente, né, vivendo ali a vida, e não estava tanto preocupada com a área profissional. Eu estava preocupada em continuar na mesma escola que eu estudava, em não me afastar das amizades, né, da escola onde eu já conhecia todo mundo, onde eu já estava por anos ali. Então a minha preocupação maior naquele momento era essa. Mas nós sabemos que Deus, ele não tem nada fora do limite, né? Todas as curvas, tudo que existe no plano de Deus é tudo planejado, é tudo certinho, né? E assim aconteceu, né? Como no vídeo anterior eu falei para vocês, que lá na minha infância eu brincava de dar aula, né? E aí, quando chegou essa parte da minha vida em que eu precisava, para conseguir continuar na mesma escola em que eu já estudava, quando cheguei ali no estado do Amapá, eu teria que fazer uma prova de processo seletivo para fazer um curso de magistério, né? Então, isso aí, quando eu olho para o passado, eu vejo que já estava nos planos de Deus, né? E não tem nada fora do controle do nosso Senhor. Isso aí me deixa maravilhada em saber que Deus, ele tem cuidado de cada um de nós, ele tem tudo certinho nos seus planos, né? Ainda que a gente muitas vezes não entenda, muitas vezes não perceba, mas está tudo no controle do Senhor, né? E assim, algo curioso, pessoal, é porque mesmo quando eu estava lá na minha infância, brincando de ser professora, brincando de dar aula, naquele momento eu estava exatamente fazendo isso, sendo criança, brincando, né? Não